Desculpa aí a nossa falha técnica, o pessoal estava dizendo que não estava ouvindo. Vocês estão me ouvindo agora? Tá? Dá para ouvir o que eu estou falando? Espero que sim. Tá? Bom, primeiro, por que eu estou fazendo essa live? Estou fazendo essa live para mim poder me apresentar para vocês, tá? Como sou candidato a deputado federal por São Paulo, tá? Então eu acho que é importante que as pessoas saibam que como é seu candidato, quem é seu candidato, e a gente muitas vezes não dá muita atenção para deputado federal, para deputado estadual, mas são cargos importantes, porque são eles que aprovam as medidas que vêm, tanto do presidente como do governador, não só aprovam as medidas e as leis que eles mandam, como fazem projetos de lei e fiscalizam tanto o governo estadual como o federal. Bom, então vamos lá. Primeiro uma apresentação pessoal. Meu nome é Gilberto de Almeida Ribeiro, sou casado há 38 anos, tenho um filho, 2 lindas netinhas aí, uma esposa maravilhosa, uma nora, e não tenho o que reclamar quanto à família, graças a Deus. Na parte profissional, eu sou formado, minha formação de base é farmácia e bioquímica. Posteriormente, eu fiz pós-graduação em gestão de saúde ambiental e depois eu fiz mestrado em farmacologia clínica e médica. Trabalhei tanto em rede de drogarias comerciais, como em hospital e laboratórios de análises clínicas também. E nos últimos 5 anos eu estava trabalhando no programa Farmácia Popular do Brasil, rede própria administrada pela Fiocruz. Tá? Antes de ser farmacêutico, fui instrumentador cirúrgico durante quase 10 anos, e uma profissão muito importante e que eu relevo e não esqueço. Bom, por que resolvi entrar para a política? Eu resolvi entrar na política por volta de 2015, 2016, quando nós começamos a fazer abaixo-assinados no Brasil inteiro para o não fechamento da farmácia popular. E naquele momento a gente viu que existia uma dificuldade muito grande, uma falta de interesse muito grande dos nossos políticos, tanto no nível estadual como no nível federal. Eles não tinham muito interesse em manter o programa, em estar ouvindo a gente e estar participando. Tá? Então eu achei que a gente precisava, porque nós da área da saúde, nós temos muito poucos representantes, a maioria são médicos, alguns farmacêuticos, mas é uma representatividade muito pequena na política. E isso, eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar. A gente precisa ter mais profissionais da área de saúde dentro da política, seja fisioterapeuta, seja psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, porque aí fica mais multidisciplinar a nossa política. Tá? Falando sobre verba de campanha, hoje, né, a gente tem o Fundo de Financiamento de Campanha Eleitoral. Esse fundo foi aprovado pelos deputados no ano passado, só que ele não foi normatizado no aspecto de como vai ser distribuída essa verba. Então, o que acontece? Nem o TSE normatizou isso. Então, ficou a cargo dos partidos fazer a distribuição da verba. Então, tem partido que distribui mais para um, mais para outro, tal. Tem candidato que recebe mais, tem candidato que recebe menos, e tem candidato que não recebe verba nenhuma. Tá? No nosso caso, por exemplo, a gente não recebeu ainda, recebeu um pouco de material gráfico, mas verba realmente a gente não recebeu. Então a gente usa a tecnologia que a gente tem hoje, que é para poder se aproximar de vocês e vocês saberem. Né? Eu vou votar no Gilberto por quê? Quem é ele? Quais são as ideias dele? Então eu acho isso muito importante. Por quê? Muita gente me pergunta, né, quais são as suas propostas, o que você quer fazer, você, em 2019, sendo eleito deputado federal, o que você vai estar fazendo? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que começar a cumprir as leis. Tá? As leis que já existem, que já foram aprovadas. Eu posso citar como exemplo a lei que já foi aprovada há bastante tempo, que diz o seguinte, diz que todo estabelecimento de saúde que tenha medicamentos tem que ter um farmacêutico. E a gente vê que isso não é cumprido na maioria dos estabelecimentos, principalmente públicos. Tá? Os privados até cumprem mais, mas os públicos tem muitos que não cumprem.
ou coloca um farmacêutico para 2, 3 postos de saúde, ou para 2, 3 AMAs, ou para hospitais. Então, é uma coisa que precisa, é uma lei que já foi aprovada e precisa ser cumprida. Eu acho que é uma questão de fiscalização. Uma outra é que determina que drogaria não é estabelecimento comercial, é um estabelecimento de saúde. Então, eu acho que isso seria importante que também fosse cumprida. Eu acho que valorizaria mais, a população teria muito mais qualidade no atendimento, muito mais condições de ter um atendimento mais especializado, que está lá o farmacêutico para fazer isso, né? E os técnicos de farmácia, tudo, que a gente pensa muito em farmacêutico, mas tem os técnicos também que, sem eles, a gente não consegue trabalhar no dia a dia, tá? Então, eu acho que seria importante começar a cumprir exemplo de essas leis. Tá? E tem outras aí, mas aí eu me estenderia muito. Outra coisa é desarquivar as PLs que estão paradas lá no Congresso, em Brasília. Ou na Câmara ou no Senado, mas tem várias PLs. A gente tem, por exemplo, a PL 513 de 2015, que estipula uma jornada de trabalho de 30 horas para os farmacêuticos. Ela foi aprovada no Senado e está parada, não vai para a Câmara, ninguém coloca em pauta, não tem interesse. Uma outra PL, a 8301/17, que está na Câmara, que normatiza o retorno da farmácia popular. Tá? A farmácia popular rede própria, ela foi desativada em 2017 pelo atual governo. Quando ela estava ativa, tinha várias unidades pelo Brasil inteiro, e ela atendia 10 milhões de pessoas mês, oferecendo 110 tipos de medicamento diferentes. Aí a pessoa falou assim, mas a farmácia popular tem, eu passei na drogaria da esquina ali, eu vi que tem lá, aqui tem farmácia popular. Esse é um outro programa que o governo tinha, junto com o Farmácia Popular, rede própria, que é o Aqui Tem Farmácia Popular. Tá? Esse programa continuou com a iniciativa privada, a parceria do governo federal com a iniciativa privada, ele oferece 20 e poucos tipos de medicamento. Tem muitos medicamentos que eram oferecidos pela rede própria e que não são oferecidos para a população com Aqui Tem Farmácia Popular. Então, é uma outra PL que está lá parada, que precisa de andamento. Uma outra é a 1681, de 99, está na Câmara, que estabelece e regulamenta a profissão de imobilizadores ortopédicos. Eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que toda a área de saúde, e a pessoa pergunta, você vai trabalhar só para os farmacêuticos? Não, eu sou um profissional da área de saúde. Né? Sendo eleita, minha porta vai estar aberta para todos, seja médico, enfermeiro, dentista, todos vão estar abertos, né? Apesar da minha formação de base ser farmácia. Então, essa PL, ela normatiza a profissão de imobilizadores ortopédicos. Tá? E o quão é importante ter isso normatizado, porque os cursos vão ser normatizados, as normas do profissional vão ser estabelecidas, regulamentado, o profissional vai ter mais campo de atuação, e como é importante, né? A gente sabe como é importante, a gente quando tem uma fratura, alguma luxação, alguma coisa, como é importante você ir num hospital, ser bem imobilizado, até para não ter, na hora de arrumar, vamos dizer assim, né, de consertar o braço, a perna, alguma coisa desse tipo, de maneira torta. Se for imobilizado de maneira errada, isso pode trazer consequências graves. Tem uma outra PL, que é a 642/07, também está parada lá no Congresso. Essa normatiza a profissão de instrumentador cirúrgico. Tá? Como eu falei no começo, eu fui instrumentador cirúrgico durante 10 anos. Tá? E eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil essa área de atuação, então eu acho que é uma profissão muito importante, os médicos cirurgiões que o digam aí como facilita e agiliza uma cirurgia, mesmo com toda a tecnologia, ou melhor, com a tecnologia precisa mais do instrumentador cirúrgico, então eu acho que é uma coisa importante para a gente ver. Então, se a gente começar a analisar, tá, além dos projetos que a gente tem para fazer, tá? Quais seriam essas PLs e tal? Além desses, a gente tem alguns que a gente precisa de andamento. Agora, quais foram algumas que eu tive de sugestão para a gente estar fazendo? Tá? Uma delas é fazer uma PL que normatiza uma receita padrão. Tá? Um modelo de receita padrão, porque hoje a gente já tem tecnologia do SNGPC, então ficaria mais fácil para as Covisas e
a Anvisa está fiscalizando as receitas controladas, mas ficaria muito mais prático para o médico, ele teria um modelo de receituário, ele faria a prescrição, para o farmacêutico, está analisando isso e lançando isso no sistema, e também, principalmente, para o cliente, o paciente que vai na drogaria, porque várias vezes eu peguei receituário que estava preenchido errado, ou faltava alguma coisa, ou estava no receituário errado, e a gente tem que pedir para a pessoa voltar para o médico para ele preencher novamente e tal. Então, eu acho que isso facilitaria bastante. É uma sugestão que me deram, que eu estou analisando, foi o meu amigo Juliano, que me deu essa sugestão, um colega meu aí, farmacêutico também, ele deu essa sugestão que eu achei muito interessante. Então, começar a estudar e a viabilidade da gente fazer isso. Uma outra coisa que me perguntaram, também um colega me perguntou ontem, o Bruno, qual que foi? Que sobre a padronização do piso para os farmacêuticos no Brasil, né? Eu quero responder para ele, vou passar para vocês. Eu acho o seguinte, eu acho que é uma coisa que é bastante viável, mas a gente precisa tomar muito cuidado quando for fazer isso. Por quê? O Brasil é um continente, né? Não é um país. Então, tem muitas regiões, e eu vi isso quando eu estava na farmácia popular, quando eu fui inaugurar ou fechar alguma unidade da farmácia popular, que eu viajei pelo Brasil através da Fiocruz, eu vi isso, que tem muitas regiões que são muito pobres. Se você estabelece um piso nacional, né, é complicado a gente chegar num denominador comum. Vai seguir um piso São Paulo, Rio de Janeiro, da grandes metrópoles, ou vai seguir um piso de uma cidade do Amazonas, do Acre, que com certeza a condição financeira do próprio dono da drogaria ou do hospital é bem inferior para poder manter esse piso, tá? Então, eu acho que é importante, eu acho que seria muito importante, sim, a gente ter um padrão para isso, e eu lembro que acontecia isso na Fiocruz, na época que tinha dissídio, como tinha farmácia no Brasil inteiro, tinha vários problemas de qual região que seria utilizado o dissídio para poder aumentar os salários dos farmacêuticos e dos funcionários, né, dos colaboradores, e tanto que chegou a optar-se no final, junto com o Ministério do Trabalho, que seria utilizado o padrão do Rio de Janeiro. Por quê? Que era onde a sede, né, e ficaria mais fácil, porque senão ficaria complicado você seguir você ter farmacêutico que trabalhava no Amazonas, na Bahia, em Recife, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, como padronizar isso? Então, se utilizou o padrão do Rio de Janeiro. Só que a verba vinha do governo federal, vinha da Fiocruz, então era mais fácil. Tá? A Fiocruz negociava, fazia o acordo e conseguia. Agora, para a gente fazer isso a nível nacional, é uma sugestão, é uma ideia sim, mas a gente precisa analisar como é que a gente vai padronizar isso para não prejudicar os comerciantes, os pequenos comerciantes de regiões mais extremas do Brasil. Tá? Uma outra pergunta que me fizeram, o que eu achava da prova de proeficiência para o farmacêutico. Eu acho que é muito importante, sim, eu acho que é uma coisa que seria interessante ser feita, eu concordo com isso. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vê que a qualidade do ensino superior em muitas universidades, eles querem formar profissionais, tá? Eles não se preocupam com a qualidade do ensino. Então, eu acho que isso é uma coisa que já está afetando principalmente os profissionais da área de saúde, é uma coisa muito importante. Eu acho que sim, a prova de proeficiência, depois no final da faculdade, eu acho que é importante, deve ser, mas eu faço uma ressalva aí. Eu acho que o conselho, quando for fazer isso, tem que se preocupar em realmente avaliar as matérias que a gente teve durante os 4 anos e meio, aí, 5 anos de faculdade, tá? Para ver se realmente o aluno teve esse conhecimento, e também eu acho que não pode ser uma coisa que não pode ser institucionalizado para a gente não ter aquelas máfias também por trás. Eu acho que os conselhos têm condição, sim, de fazer essa prova e devem fazer. Uma outra questão que eu pego é sobre as matérias EAD. Eu acho que tem muitos cursos que ok, você tem matéria EAD, eu já fiz cursos de aperfeiçoamento aí de 30, 60 horas em matérias EAD. Agora, quando você fala de ensino médio, ensino técnico, ensino superior,
a formação de base, eu sou contra ter mais de 20% das matérias em AD. Eu acho que tem que ter o professor, quem estuda, sabe, quem faz uma faculdade, isso em todas as áreas, principalmente na área da área de saúde, eu acho que é muito importante. Por quê? Com o professor, muitas vezes em sala de aula, é difícil a gente conseguir aprender, a gente tem que estudar, final de semana, virar. Então, eu acho que nada melhor, é uma segurança para o aluno ter o professor em sala de aula. Tem matérias, por isso que eu falei em 20%, tem matérias que você pode até ter à distância, né, dentro da grade curricular. Você pega história do curso, história da farmácia, história da engenharia, da arquitetura, história da arquitetura e engenharia eu não sei bem, mas farmácia eu sei, né, e outras coisas, como fazer TCC, como elaborar texto. Eu acho que essas matérias são matérias que, ok, você ter um curso que seja um curso de especialização que você está fazendo, tá? Não é uma formação de base. Eu acho que na formação de base, aluno na sala de aula, professor dando aula, professor ensinando e fazendo as provas, sim, e a gente tendo mais professores até em sala de aula, ok? Bom, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Não ficar muito cansativo. Desculpa novamente o começo aí que deu um problema no áudio, depois na transmissão, mas eu acho que agora foi. As minhas considerações finais é que eu conto com vocês para fazer uma corrente, para poder divulgar. Como eu falei, minha campanha é uma campanha que não tem verba, a verba é a amizade e o trabalho que eu fiz, as pessoas que me conhecem, as pessoas que trabalharam comigo, que têm contato, parentes e familiares, sabem como eu sou e que eu não vou mudar, tá? Quanto ao que eu pretendo fazer, é o que eu falei, as minhas portas estarão abertas para o Brasil inteiro, apesar de eu ser eleito como deputado federal por São Paulo, a gente vai estar representando e lutando para melhorar a saúde e a educação do brasileiro. São duas áreas que eu conheço bem, tá? Por ter feito mestrado, por ter dado, inclusive, aula, tanto para curso técnico como no nível superior. Eu acho que são duas áreas que eu quero atuar. Aí vão me perguntar, mas Gilberto, você vai ter que votar a lei de segurança, a lei de transporte e tal. Eu acho que a gente tem que ter, como dizia meu pai, cada macaco no seu galho. A minha área de atuação é saúde e educação. As minhas duas principais áreas. Eu vou ter que votar leis sobre segurança, sobre transporte, N matérias diferentes. Eu acho que a gente tem que ter profissionais do lado para a gente consultar. Sim, e a lei permite que, quando a gente tem dúvidas sobre algum projeto de lei, que a gente pode chamar um especialista e fazer essa consulta. Eu acho que é por aí que eu quero trabalhar. E ter as portas do gabinete, tanto em Brasília como em São Paulo, aberto para todos os profissionais da área de saúde do Brasil inteiro e principalmente para a população, tá? Eu acho que isso tem que ficar bem claro, porque eu resolvi entrar na política justamente por causa disso. Quando nós precisamos, para manter um programa que atendia 10 milhões de pessoas, nós encontramos várias portas fechadas, tá? Tanto estadual como federal, telefones que não retornavam para a gente, e eu acho que isso é um absurdo, a gente ter a pessoa que a gente confiou o voto, a pessoa que a gente escolheu para dar a voz para a gente, não atender e nem querer ouvir o que você quer falar. Então, com certeza, uma coisa que não vai acontecer é as minhas portas estarem fechadas. Pelo contrário, as portas, eu acho que a porta do gabinete de um político, todos eles, tem que estar aberta para a população. O político tem que estar próximo da população, sim, porque senão a gente vive no país das maravilhas, né? Aquele país que está tudo certo, porque você tem segurança, porque você tem carro, você tem tudo, só que a população anda apertada nos ônibus, é assaltado, é estupado. Então, eu acho que, assim, o político tem que estar próximo da população, sim. Então, o recado é isso. Conto com o voto de vocês. Sim, faça uma corrente, convide os seus amigos, curtam a página, tá? No Facebook, Dr. Gilberto Ribeiro. E na hora da votação, não esqueça, 9038, confirma lá, eu conto com vocês no dia 7 de outubro, para a gente estar junto a partir de 2019, tentando e fazendo uma saúde melhor, uma educação melhor para o povo brasileiro. Vamos à luta, a população vai ter voz, sim, eu vou ouvir, as minhas portas vão estar abertas.
Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.